Tá ótimo, gente. Então, boa tarde, boa noite. É uma grande honra estar aqui hoje com vocês para falar de um tema que me encanta e a cada dia acho que eu sou mais apaixonado por poder falar de morcego, por morcego e por poder falar de morcegos. No mundo em que a gente precisa falar de conservação ambiental, num país em que a conservação ambiental vem sendo tratada como lixo, como nada, né, como objeto, e a gente não pode permitir ou se curvar que situações dessa natureza permaneçam, né, em especial porque eu estou falando aqui hoje com um público que é composto principalmente por alunos do curso de Ciências Biológicas, profissionais da área biológica, da conservação, então é um prazer muito grande estar aqui com vocês na Hora da Ciência. Bom, meu nome é Henrique Hortêncio Filho, eu sou professor da Universidade Estadual de Maringá, Paraná, sou biólogo, tenho mestrado na área de zootecnia, doutorado na área de ecologia, o meu pós-doutorado foi na área de saúde e ambiente, e eu venho trabalhando com morcegos desde 2004. O meu olhar para os morcegos sempre foi voltado à ecologia e à educação ambiental. Desde que eu comecei a desenvolver projetos voltados à fauna, em especial morcegos, eu sempre tive a preocupação de traduzir aquilo que a gente fazia e falava para que todo mundo entendesse. Eu acho que esse é um ponto-chave, e essa talvez tenha sido uma falha que nós cometemos no passado, que a ciência ficou um pouco afastada da sociedade, do público leigo, e hoje a gente está tomando na cabeça 24 horas por dia, cada dia uma novidade pior. Então, a gente tem feito trabalhos de divulgação científica, educação ambiental, a gente tenta sempre levar os morcegos às pessoas da forma que eles realmente são, né? E tem funcionado muito bem, eu sou bem feliz com os trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Então, vou trazer um pouquinho dessa nossa trajetória para vocês, tá bom? Eu sou coordenador do GEMEA, que é o Grupo de Estudos em Ecologia de Mamíferos e Educação Ambiental. A gente tem projeto com outros animais, mas o nosso forte é estudar morcegos. Essa imagem, inclusive, é de um ex-aluno meu, na época ele estava na graduação, durante um evento voltado à comunidade, era um evento próximo ao Dia das Crianças, e aí eu já chamo a atenção de vocês. Imagine você, criança, aprendendo sobre morcegos no colo do Batman. Deve ser um negócio sem explicação, né? Eu nunca tive essa experiência quando criança, mas eu imagino que essa criança vá se lembrar por muito tempo de tudo aquilo que o Batman, porque era o Batman para ele, ensinou, destacou e chamou atenção sobre a importância desses animais na natureza. Então, a gente procura sempre buscar caminhos para atingir o público que a gente se depara. Mas eu não preciso falar para vocês que os morcegos são animais cercados por mitos, lendas, uma série de histórias, e na maioria das vezes, negativas. São associadas à bruxaria, à história de vampiro, poção de de fazer feitiço, e uma série de coisas. Então, eles são sempre associados a questões negativas, né? Bom, esses animais têm atividade noturna, e o fato de algumas espécies se alimentarem de sangue reforça o preconceito, a discriminação e a aversão que a maior parte das pessoas tem por esses animais. Eu não posso deixar de destacar para vocês também o papel que a indústria cinematográfica teve na popularização negativa dos morcegos, né? Não há dúvida disso. Eu poderia resgatar para vocês os livros, né, como é o caso do Drácula, né, o conto, e depois os filmes começaram a aparecer. Aqui nós temos o Nosferatu, que foi um vampiro mais antigão, e ele tinha até, gente, algumas características que eu tenho que dizer para vocês que são similares das dos morcegos. Olha só, esses dedos, essa mão com dedos compridos, né, morcegos têm a mão transformada em asa, né, os dedos são longos. Então, esse Nosferatu tem alguma relação, uma proximidade, essa orelha um pouquinho mais pontiaguda, né, o que não é regra, mas alguns morcegos têm essa característica também. Os incisivos, formato de cisel. Então, olha só,
os morcegos hematófagos utilizam os incisivos para se alimentar, para sangrar os animais dos quais eles extraem o sangue. Então, existem algumas particularidades do Nosferatu que são similares às dos morcegos, mas é óbvio, vocês sabem, né? Provavelmente poucos de vocês assistiram esse filme aqui, um filme antigo, não lembro de quando mas ele não era um vampiro atrativo. E aí começam os filmes mais interessantes, e aí chega o Drácula, com todos os aspectos sensuais e atrativos nos quais a presa quer ser capturada. Ela quer ser pega, ela quer ser mordida, né? Ela não resiste, né? Então a sedução faz parte da história dos vampiros, né? A gente sabe muito bem. Basta você pegar aí algumas histórias, alguns seriados, etc., como True Blood, como Vampire Diaries, chama a atenção de vocês, porque nesses 2 seriados aí, que já estão meio antigos, né? Nenhum desses vampiros que vocês estão vendo aí na tela, em nenhum momento virou morcego. Não tem nenhuma associação com o morcego. Mas ainda assim, a relação do morcego com o vampiro, ela é muito forte. Né? Nós temos a saga Crepúsculo, que traz aí novamente vampiros bonitos, atrativos, sensuais, mas que não tem nenhuma relação com o morcego. Né? Mas eu tenho que chamar a atenção de vocês para uma coisa. Há anos atrás, a Fer deve até lembrar desse exemplo, em Curitiba, próximo a Curitiba, o pessoal da Secretaria de Saúde foi convidado, foi chamado com urgência aí a uma escola, porque foi encontrado um morcego morto no chão, que a criançada da educação infantil estava brincando com ele há uns 3 dias, 2, 3 dias. E aí eles fizeram todo um trabalho para tentar saber quem pôs a mão nesse morcego, porque a criançada ia precisar ir para o procedimento de vacinação, né? E a abordagem que a professora fez não foi boa, né? Ela meio que deu uma bronca na criançada e perguntou quem pôs a mão. Ninguém pôs a mão, né? Eles já tomaram uma bronca sem saber quem foi, imagina sabendo, né? E aí o pessoal da Secretaria de Saúde foi lá e fez uma outra abordagem. A veterinária fez uma palestra sobre os sentidos, e visão, audição, paladar, tato. E aí começou a falar da pelagem dos animais. Você já viu o bichinho assim, assim, assado? Pronto. Tem um bichinho que é pequenininho, peludinho, morcego. Vocês já viram? Já vimos. Aí ficou todo mundo encantado. E aí ela perguntou, quem já tocou um pelinho de um morcego? Aí a criançada foi erguendo a mão. Eu. Pronto, agora a gente já sabe quem que tem que ir pro procedimento. Aí chegou uma criança e falou para a veterinária. Falou, escuta, mas... tia, né? Agora é pro, né? Mas tia, o tato só quando põe a mão. Ela falou, por quê? Porque eu beijei morcego. Ela falou, meu Deus, mas por que você beijou o morcego? Porque eu queria virar o crepúsculo. Então, olha só, não tem nada de morcego no crepúsculo. Ninguém vira morcego no crepúsculo, mas é vampiro. E se é vampiro para uma criança da educação infantil, ela associou um morcego a um vampiro. E se com sapo ele vira príncipe e tal, numa dessa criança pensou, vou virar a Bela. Né? Então ela queria virar o crepúsculo. Ela falou isso para a veterinária, eu queria virar o crepúsculo. Pois é. E aí nós temos outras histórias, né, como o Hotel Transilvânia, que tem a figura do morceguinho, embora seja carismático, bonzinho, ainda assim remete à figura sombria do vampiro que chupa sangue, etc. Né? A história do Batman, o Cavaleiro das Trevas, que usa a figura do morcego para intimidar seus oponentes, etc. E aí, eu digo para vocês, fora televisão, filme, livro e tal, como é que a gente conheceu o morcego? Assim, exatamente assim. Lá na aula de ciências, a professora pegou um frasco com álcool, com os morcegos, que se olhou e falou, meu Deus, que essa coisa horrorosa. Isso deve ser compota de banana, pela cor só pode, né? Mas não, era um morcego. E daí, ao tirar o morcego de dentro do frasco, botar numa placa, você viu que ele não era feio, ele era horroroso. Imagina, um cadáver com a boca aberta, todo torto, molhado, não tem como você pensar algo diferente disso, né? É assim que nós conhecemos morcego. A maioria de nós conheceu o morcego desse jeito, ou no laboratório, viu o crânio do morcego, falou, nossa, olha o tamanho desses dentes, esse bicho é muito ameaçador, ó, é por ali, ó, com esses baitos desses dentões que ele morde o pescoço da pessoa e chupa o sangue, né? Então,
a apresentação foi péssima. A apresentação que nós tivemos em relação aos morcegos não podia ser pior. Ou então, ó, o gato pegou na tua casa, caiu um morcego lá, o gato foi lá, estraçalhou ele, você olhou e falou, ele já era feio, ensanguentado, arrombado, ele ficou pior ainda, né? Ou então você encontrou o bicho no chão, cutucou, ele abriu a boca, ele ficou com cara de agressivo, você achou ele feio. Ou porque foi atropelado, você viu, ou porque no museu você viu uma raposa voadora taxidermizada, toda esturricada. Então, eu tenho que dizer para vocês aquilo que a gente sente, né? E não dá para simpatizar com um animal desse jeito. Concordo com vocês, né? Mas se a gente fosse apresentado para os morcegos de outro jeito, de outra maneira, se a gente tratasse esses animais de outro jeito. Essa foto eu fiz há uns anos atrás, há vários anos atrás. Aqui nós temos uma fêmea, ó ela aqui, Lasiurus-ega, e ela tá com 1, 2, 3 filhotinhos visíveis, tá? Ó, eles estão aqui pendurados nela. Uma moradora encontrou esses animais na casa dela, próximo ao telhado, e ela derrubou eles e falou, ó, vem buscar porque eu vou matar daqui a pouco. Tinha 2 fêmeas nessa mesma situação, uma com 3 filhotes, outra com 4, né? E aí a gente tem que tentar fazer alguma coisa, tentar devolver esses animais para a natureza, mas dependendo da situação não é fácil, né? O filhote cai, não se prende mais ao corpo da mãe, morre. Então essas são situações corriqueiras. Mas se a gente fosse apresentado para os morcegos assim, vendo uma mãe com 3, 4 filhos, será que a gente pensa, poxa vida, e ela voa com todo mundo assim, ela dá leite para toda essa criançada? A gente começa a enxergar de um outro jeito diferente desse. E se a gente visse o morcego com esses olhos? Ou com esses olhos? Eu não estou falando para vocês pegarem o morcego com a mão, de forma alguma, nada disso, né? Para nós manipularmos um morcego, a gente tem que, além da licença, a gente tem que fazer todo o procedimento de vacinação, fazer sorologia, ver se nós temos imunidade contra o vírus rábico e assim por diante, né? Então, mas essa foto aqui, meramente ilustrativa, eu só quis mostrar para vocês para dizer onde esse animal, olhando nessa foto, esses 4 exemplares aí, onde que eles provocam medo, nojo, aversão, perigo. A única coisa que eu consigo pensar quando eu vejo essa foto é, primeiro, como eles são frágeis, indefesos e pequenos, além de lindos, né? É isso, eu não consigo remeter meu pensamento a algo perigoso, como a maioria das pessoas, por falta de informação, os vê. Ou então uma foto assim de uma fêmea voando com um filhote. Eu não sei se vocês conhecem o site do Merlin Tuttle, tá lá, inclusive, o site dele ali no cantinho direito, superior. Ele faz imagens, ele faz um belo trabalho, inclusive de divulgação e educação ambiental, belíssimo, belíssimo, e as fotos dele estão entre as mais bonitas do mundo. Essa aqui ele cedeu para que a gente fizesse nossos trabalhos de educação ambiental, e é maravilhosa essa imagem de uma fêmea voando com sua cria. Eu acho que é um pouco difícil uma pessoa ver uma imagem dessa e dizer Deus me livre, ou que coisa horrorosa. Eu acho que a pessoa pensa, caramba, ela voou com um filho desse tamanho. A pessoa fica impactada de pensar que o morcego é capaz de fazer isso. É capaz de fazer isso. Mas os morcegos, eles são essenciais à natureza, muito importantes, porque atuam, dependendo da espécie, na polinização, na dispersão de semente, na predação de pequenos animais, e aí eu destaco os insetos, porque eles controlam populações de insetos maravilhosamente bem, insetos que poderiam ser vetores de doença, e são vetores de doença, insetos envolvidos em situações de pragas agrícolas, então, que trazem prejuízo, e esses animais fazem serviço toda noite de graça. Então, assim, o papel deles é essencial. Aí tem muita gente que fala assim, tá, mas o hematófago serve para quê? Para que serve o hematófago? Só para passar doença? Não. A gente tem que pensar que o problema do hematófago não é o hematófago, somos nós. O hematófago vivia num ambiente que nós transformamos completamente, né? Nós deturpamos completamente o ambiente natural. E hoje nós criamos condições em que algumas espécies de morcegos se dão muito bem, inclusive Desmodus rotundos, que é o morcego hematófago mais comum. Ele se dá muito bem, ele adora o gado,
Então, olha só, o que antes era uma floresta passou a ser criação de gado. Então, antes ele ali na capivara, no veado, na anta, etc., no porco do mato, ele buscava. Hoje em dia está fácil, ele tem um banquete de sangue de gado ao seu dispor. Então, nós criamos condições para que eles tenham se tornado, ao nosso ponto de vista, um problema. Mas eles são importantes na natureza, porque eles atuam no controle populacional de outros animais, que eles sangram, enfraquecem, etc. Então, na natureza, eles são muito importantes, sim. O problema é que nós transformamos tudo e hoje eles são vistos como um problema de saúde pública. Então, tá aí, né, a imagem do hermatófago. Eu tenho que chamar a atenção de vocês que das mais de 1.400 espécies de morcegos que existem no mundo, mais de 180 no Brasil, só 3 se alimentam de sangue. Apenas 3, e elas se alimentam exclusivamente de sangue. Quando não se alimenta de sangue, é porque é filhote e se alimenta de leite. Fora isso, é sangue, tá? As outras não. As outras não se alimentam de sangue, em hipótese alguma. Mas, infelizmente, o fato dessas 3 espécies terem esse hábito alimentar acabou arrastando a má fama para todas as outras. Por quê? Desinformação. Eu quero chamar um pouquinho a atenção de vocês, antes da gente falar das nossas ações e tal, que hoje em dia as pessoas se deparam mais facilmente com morcegos, porque algumas espécies se adaptaram a barulho. Algumas espécies se adaptaram a viver próximo das pessoas, né? Em residência, forro de residência, entorno, nos abrigos que as cidades proporcionam. Isso acaba trazendo algumas situações não positivas. Então, por exemplo, ocasionalmente, entrada de morcego em residência, visualização do morcego saindo do telhado da casa, o próprio barulho que eles fazem no forro da casa, ou mesmo o acúmulo de excrementos. Eu não estou querendo dizer com isso que, não, gente, deixa o morcego ficar no forro da tua residência, está tudo certo, vamos. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que a gente tem que buscar um caminho para amenizar essa situação. Só que a gente constrói abrigos que são adequados a ele. As nossas edificações criam condições para que eles permaneçam lá, e não só eles, tá? Outros animais, como, por exemplo, a pomba, né? Pardal, que utilizam muito bem as nossas edificações, né? E os morcegos morando em residência, eles geram preocupação, sem sombra de dúvida, porque eles podem transportar patógenos, vários patógenos, ou no próprio morcego, ou nos excrementos, e esses patógenos trazem risco de transmissão de doença. Então, nesse caso, olha, quantos de vocês aí, na sua cidade, na sua realidade, já vivenciaram o problema dessa natureza? Morcego vivendo no telhado de casa, e você precisa solucionar. O que eu vou fazer, gente? Bom, a primeira coisa é tentar buscar um caminho gradual de vedação desse telhado. Não tem outra saída. Não adianta, você vai precisar gradualmente fechar essas aberturas entre as telhas, no rufo, seja onde for, para que esses animais parem de usar. Você pode optar por colocar algumas telhas transparentes, usar lâmpada, tem gente que experimenta usar naftalina, etc. Existem alguns caminhos. O pessoal lá do Nordeste utiliza uma planta parecida com uma urtiga que chama cansanção. Eles colocam no beiral do telhado, porque se o morcego encostar, ele vai ficar todo com coceira, inchado e tal, então o morcego não chega. Então são alternativas que são encontradas para tentar minimizar esse impasse de convivência. Mas é óbvio que pasta vampiricida não, é óbvio, né, para esses casos aqui, óbvio que não, é óbvio que usar aquele adesivo que vai matar o animal de um jeito terrível não pode ser usado, né? Mas infelizmente a gente percebe que essa ainda é uma prática. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver que tem até, como é que é o nome do cara? Não lembro agora. Mas ele ensina como você pode fazer para matar morcegos, se livrar dessas pragas que têm que ser exterminadas. A gente vê isso. Um animal, ou melhor, um grupo protegido por lei, mas que tem gente no YouTube dando receita de como eliminar morcego com requinte de crueldade. Bom,
Eu não preciso falar para vocês detalhes sobre toda a problemática de patógenos e morcegos, porque a gente está ouvindo o tempo todo e ainda existe uma obscuridade sobre a relação dos morcegos com o novo coronavírus, né? A gente tem ouvido sobre essa forte relação do pangolim, do vírus no pangolim, que teria acessado o morcego, em especial contato nas feiras, possivelmente de Wuhan, até que chegaram nas pessoas, né? Gente, essa é uma tendência a acontecer mesmo, a gente sabe, a gente invadiu o ambiente natural, destruímos, usamos a fauna como objeto, vejam as imagens dessas feiras, etc. A fauna está sujeita aos nossos caprichos, e aí elas trazem com elas todos os outros elementos, além de serem uma especiaria, além da carne, etc. Então, a gente está, infelizmente, ainda não temos informações conclusivas sobre isso, mas existe a possibilidade do morcego ter uma relação. Mas existem vários tipos de coronavírus que ocorrem na fauna silvestre. Esse é um dos tipos que hoje vem causando problema. Mas nós estamos vendo aí, ó, Amazônia, Pantanal, os nossos biomas sendo dizimados, sendo carbonizados, a natureza sendo tratada como nada. E há uma tendência da gente, em algum momento, ter contato com os elementos que não tem mais ambiente para ficar e se aproximam da gente. Então, aqui uma imagem, né, da feira, né, pangolim, com cobra, morcego perto, aquela coisa toda. Então, vamos falar um pouquinho, gente, de educação, porque educação a gente sabe, hoje é dia do professor, aliás, parabéns para todos os professores, parabéns para todos vocês que serão professores, a nossa profissão, ela é esplêndida, ela é esplendorosa, e nós temos que abraçá-la e desenvolver o nosso trabalho, o nosso ofício, com muita dedicação. Por mais que o tempo todo a gente venha tomando pancada, a gente venha sofrendo agressões, o professor não tem mais liberdade de trabalhar dependendo da situação, né? A gente vem sendo muitas vezes coagido, o aluno filmou para mostrar para não sei quem que o professor, entendeu? Eu acho que eu não preciso ficar exemplificando muito para vocês, porque isso o Brasil está vivendo, né? Então a gente espera que a nossa profissão seja melhor valorizada, que a gente seja tratado um pouco melhor, dada a importância que nós, profissionais da educação, temos na formação do nosso país. Mas o que as pessoas fazem quando se deparam com um morcego? Em geral, matam. Ou ela corre porque tem medo, ou ela mata. Infelizmente, né? Às vezes a pessoa se depara com um morcego, como esse molocídio caído no chão, e ela fica com medo, mas ela corre lá, pega uma vassoura e mata ele e joga fora. Infelizmente, esse é o procedimento padrão, né? Hoje em dia, aqui, pelo menos na nossa região, a gente tem divulgado bastante e tal, então, quando o morcego ele é encontrado caído no chão, a recomendação do Ministério da Saúde é que ele deve ir para diagnóstico de raiva, né? Ele tem que ir para o diagnóstico. Então, a gente respeita isso. Então, o morcego caído no chão, a gente sempre orienta para entrar em contato com o CCZ, que vai fazer o recolhimento e tal. E tem funcionado bem isso, né? Tem funcionado, as pessoas têm, quando acontecem casos dessa natureza, elas procuram. Mas, em geral, quando você vai para outros lugares, e que falta o trabalho voltado à comunidade, as pessoas simplesmente matam e jogam no lixo, sem muita preocupação. Olha só, eu não sei se vocês estarão com som agora, se por acaso não tiver, aí me falem que daí eu vou traduzindo, mas esse vídeo, ele circulou, acho que foi em meados de março ou abril, nas redes sociais, e olha só, eu gostaria que vocês ouvissem o que o cidadão fala. Acho que é no estado de São Paulo. Vamos lá, vou torcer para que vocês consigam ouvir. Henrique, eu acho que não está saindo som. Não? Então tá bom, eu vou fazendo a tradução. O cara tá falando um monte de palavrão, ele falou, eu acho que eu virei o Batman, vocês estão vendo que nessa imagem o morcego tá morto, sangrando, né? Aí ele tá xingando o morcego, que o morcego atacou ele, e ele matou o morcego tá em cima da cama, ele fez o vídeo, né?
Aí agora ele vai para a segunda etapa do vídeo, com o bicho morto dentro de um frasco, tá falando com a língua de fora, tá xingando o morcego, continua xingando o morcego, dizendo que ele utilizou o sangue do cara até morrer, né? E aí ele comenta em algum momento que ele matou o morcego. Aí é óbvio, né? Eu recebi esse vídeo de várias pessoas, e daí já estavam em várias contas de rede social, Instagram, Facebook e tal. E aí a gente entrou com uma outra conversa, né? Denunciamos o vídeo e tal. Bom, tá nítido aí, né? Quem trabalha com morcego, que esse morcego, em hipótese alguma, poderia ser hematófago, né? Inclusive, dá uma olhada no tamanho da língua desse animal, que se alimenta do néctar das flores. Então, assim, um desserviço, porque você imagina só, foi logo no começo da pandemia e esse vídeo circulou. E as pessoas comentavam, e começou aquele auê de pânico, com medo do morcego entrar na casa, porque além dele se alimentar do sangue, além da raiva, além de tudo que a gente escuta, ainda tem agora o novo coronavírus. Então agora tem mais esse plus, né, para denigrir a imagem. Enfim, aí a gente entrou em contato com as contas, a gente denunciou tudo, sumiu, esse vídeo sumiu, depois o cara entrou em contato com a Sociedade Brasileira de Morcegos, me xingou, aquela coisa toda, né? Mas tá nítido que uma pessoa que faz isso, a gente não espera outra coisa. Informação, gente. Informação é algo essencial para transformar situações inconcebíveis como aquela que eu acabei de mostrar para vocês. E eu devo dizer que sem afetividade, não tem mudança de postura. Não adianta. Se a gente não consegue levar a informação, conectar o público com o meu tema, tanto faz se o Pantanal está queimando, tanto faz se nós não temos mais áreas de Mata Atlântica, como nós tínhamos antes aqui no Paraná, né? Mata Atlântica Paranaense está dizimada, né? Tanto faz, não faz parte do meu contexto, então, né, a gente precisa progredir, a gente precisa crescer, é esse pensamento, né? Vamos avançar, progresso. Se tem afetividade, esse é o pensamento mesmo, nós estamos vivendo isso, nós estamos tomando um tapa na cara por dia, então é fruto da falta de afetividade, e sem afetividade não tem mudança. Então eu quero trazer para vocês um pouquinho das nossas ações. Olha só, eu sou coordenador do GEMEA, que é o Grupo de Estudos em Ecologia de Mamíferos e Educação Ambiental da UEM, trabalho com morcegos, como eu disse para vocês, desde 2004, que foi quando eu criei o GEMEA. E aí a gente vem trabalhando desde então com ecologia, educação ambiental e com um pouco de olhar para a saúde também. Eu atuo no Museu Dinâmico Interdisciplinar da Universidade Estadual de Maringá, nós temos um espaço lá, um diorama da fauna, e um outro espaço denominado de Bat House, ou melhor, Bat Box, que é esse armário todo ilustrativo com informações sobre morcegos. Inclusive, ele já está desatualizado. Ó, se vocês derem uma olhada aqui, ó, tá 1.300 espécies. Aqui essa Batbox ela já tem alguns anos, né? E aí, assim, o visitante ele chega no museu, tem os monitores que fazem a mediação, conversam sobre o tema, explicam e tal, mas se o visitante quiser andar sozinho pelo museu, parar em frente à nossa Batbox, ele consegue entender um pouco do contexto sobre os morcegos. Olha, e aí a gente fez uma réplica de um esqueleto de raposa voadora grandão, aí aqui tem outro esqueleto de biscuit, morcego de biscuit, aqui alguns taxidermizados, e aqui o busto de algumas espécies de morcego que são peculiares. Então, nós temos morcego hematófago, morcego nectarívoro polinívoro, frugívoro, piscívoro e 2 insetívoros no final. Tá? Essa é a ordem. E o pessoal se encanta, porque realmente as pessoas não sabem, gente, as pessoas não sabem que existe tanta variedade de morcegos. A pessoa pensa que é morcego e pronto, né? Quando a gente começa a falar de hábito alimentar, quando a gente começa a mostrar as características que eles têm, as características tão peculiares, não tem como as pessoas não ficarem encantadas, porque de fato eles são animais fantásticos. Então, deixa eu ver, olha, aqui é só para vocês terem uma ideia, um videozinho rápido, ó, mostrando um pouquinho, ó, aí tá a ficha do bicho atrás, então o visitante chega, conhece,
vê um pouquinho desses animais e fica sabendo um pouco sobre eles. Ali o esqueleto da morcego e assim por diante. Bom, nós fazemos palestra em escolas sempre. Na verdade, nós não temos esse negócio de, eu não faço para criança. A gente faz para todo mundo. Todo mundo. Se for para educação infantil, nós vamos. Se for para grupo de terceira idade, nós vamos. Para agricultor, independente. Qualquer grupo, o GMA vai conversar sobre morcegos. Essa foto aqui eu fiz, eu acho que foi em 2000 e bem pouco, né? Vocês estão vendo que estou meio diferente aí. Aqui, olha, nós já conseguimos até fazer exposição de morcego dentro de mercado, para vocês terem uma ideia. Né? Então, na época, o gerente entendeu a importância do projeto. Na época, eu morava em Cianorte, uma outra cidade do Paraná, era coordenador da biologia numa outra universidade, e aí a gente fez a exposição no mercado. Foi muito legal, porque a criançada para, como vocês estão vendo, eles ficam doidos, mas eles arrastam os pais. E aí você acaba conseguindo amarrar todo mundo no teu tema. Né? O pai para, e ele já ouve e fica, aí a mãe vai lá um pouquinho e volta, e assim a gente consegue fazer as atividades. Foi algo muito enriquecedor, e essa exposição, assim como aquela palestra que vocês viram lá no início, representam os primórdios dos nossos trabalhos dentro da educação ambiental para a conservação dos morcegos. Fizemos já a Semana do Morcego em espaços públicos, para feira de escola, sempre com bastante gente, o pessoal vem mesmo. Aqui foi numa feira agropecuária, na cidade de Goiôerê, então foi um stand, a gente conseguiu fazer esse stand, a Toca dos Morcegos, e levar morcego numa feira agropecuária. Então olha que legal, uma feira agropecuária na qual provavelmente o produtor associa morcego a hematofagia, né? Ele vai pensar nos hematófagos, aos prejuízos e tal, e de repente tinha lá uma toca falando, de fato, quem são os morcegos. Claro que a gente não deixava de falar dos hematófagos também, mas eles vão muito além disso. Curso para estudante, né? A gente faz sempre, em todo lugar, e projeto Morcegos Urbanos, que ali é pesquisa e educação ambiental. Então, enquanto nós estamos lá na captura dos morcegos de forro de casa e tal, a família está lá, interagindo, perguntando, vendo morcego, questionando. Então, é uma troca muito boa, e que a gente precisa ter. A gente tem panfleto falando um pouco da importância dos morcegos. Ó, esse panfleto está mais desatualizado ainda, está 1.100 espécies. Ó, eu fiz esse panfleto lá para trás. Um pouquinho da relação morcegos e humanos. E aí a gente chega no Dia do Morcego, afinal de contas, dia 1º de outubro, é considerado Dia Internacional dos Morcegos. Essa data foi estabelecida para que a comunidade científica pudesse mostrar à comunidade leiga a importância que os morcegos têm em um contexto ambiental. A importância que o morcego tem para a nossa vida, para o nosso dia a dia, é inegável. E aí a gente faz esse evento. Fizemos algumas edições desse evento na Praça da Catedral, da Igreja Matriz da cidade, e reunimos mais de 1.000 pessoas. Foi assim, já fizemos mais de uma vez, foram acho que 3 vezes, e reunimos muita gente. Então, as pessoas vão para visitar, para conhecer morcego, a criançada vai para pintar o rosto, aí tem apresentação cultural, tem uma série de coisas que a gente amarra ao dia do morcego. Então, é morcego contextualizado, é morcego e mais outras coisas. Então, a gente consegue atrair um grande público. Já fizemos também uma corrida noturna em parceria com a Unimed, a prefeitura, o Jornal da Cidade e tal, e a gente conseguiu entrar com a parte científica e eles entraram com todo o resto. Né? O que para a gente foi ótimo. Eles aceitaram que o tema fosse morcegos, e daí, no final das contas, olha que legal, eles fizeram toda a divulgação de graça para a gente, para os morcegos, destacando a importância deles. Então, em nenhum momento, a Night Run, ela tratou os morcegos como algo sombrio, que cause medo, negativo, não. Apenas como animais importantes da natureza, ponto. E era assim que a gente queria. Então, aqui algumas imagens dos cartazes, o morceguinho sempre presente, foi muito legal. Aqui eu preciso colocar a foto do troféu aí, mas tá o desenho, a medalha também, uma meia-lua com o morceguinho do lado, foi bem legal. Um pouco do evento aí para vocês verem, muita gente. Foi um evento que teve cerca de, acho que, deixa eu pensar, cerca de 2.000 corredores, e o restante foi gente que foi para tudo aquilo que era o evento. Vou mostrar para vocês, deu umas 10.000 pessoas, mais ou menos. E aí muita gente veio
para o nosso stand, porque a gente também ganhou essa estrutura para poder mostrar os morcegos. E a criançada, ó, pira, eles gostam demais, vão de máscara e querem saber. Teve gente que foi lá, teve criança que os pais levaram só para ver morcego. A gente levou morcego vivo, sempre protegidos, claro, né? Eles e as pessoas. Então, foi algo muito cuidadoso e muito bom. Tá aqui um pouco da equipe, ó, na época essa minha aluna era minha aluna de mestrado e ela dava aula em colégio, e daí os alunos dela participam do projeto desde que eles são crianças desse jeito. Eles já estão tudo adulto, fazendo, a gente já entrou na faculdade e tal, e continuam, sempre que tem os nossos eventos, eles colaboram, é muito legal. O pessoal chama essa turminha aqui de Gêmea Júnior, né, porque são os mirins. Um pouco dos meus alunos, né, todos esses aí já estão em outros estágios da vida, que tinha aluna de mestrado, aluna de graduação, agora que todo mundo, ó, ou já é doutor, ou está no doutorado, todos aqui, ó, a maioria pelo menos, ou já é mestre, mas todo mundo já está encaminhado na profissão. E aí, só para vocês terem uma ideia, tá tocando uma musiquinha, tá? Mas eu acho que vocês me escutam, infelizmente. Esse clipe foi a própria administração do evento que fez. Então, eles consultaram a gente sobre algumas coisas e fizeram. Ó, eu vou só mostrar para vocês o contexto aí, ó, como é que foi. E olha o tanto de gente, ó, tudo isso é a corrida com tema morcego. Ó. Tudo isso que vocês estão vendo foi a corrida com tema morcego. Todos os stands tinham alguma coisa que remetesse ao tema morcego. Então, foi algo maravilhoso. Esse clipe aí tem no YouTube, depois, se vocês quiserem, me peçam. Eu mando o link para a Fernanda, ela passa para vocês vão poder ver inteiro, tá bom? Então, aqui alguns dos cartazes do Dia do Morcego, né? Sempre destacando aqui a cidade, aqui a Catedral da Cidade, como uma referência, os morceguinhos e tal, um pouco mais de imagem da Noite dos Morcegos. Aqui o pessoal do Gêmea Júnior já estava maiorzinho, aí eles quiseram me fazer uma homenagem, pintaram o cabelo de laranja, tal, todo mundo lá, maior diversão. E aí o ponto-chave foi quando a gente conseguiu entrar na igreja com o morcego. Foi um divisor de águas, porque, imagina, morcego não é sinal de mito, lenda, demônio, bruxa, tudo que é ruim, né? Vampiro. De repente, um morcego estava vivo dentro de uma celebração. Pois é, o padre Orivaldo, que faleceu há não muito tempo, né, e junto com o pároco da igreja, eles entenderam a importância do projeto em um contexto ambiental, educacional, e permitiram que eu fosse, no final da missa, falar um pouquinho dos morcegos, e falar um pouquinho do Dia do Morcego, para convidar todo mundo para ir, né, que estava acontecendo lá fora. Aí eu levei o morcego, pude mostrar para as pessoas, eu não preciso nem falar para vocês o furdunço que virou dentro da igreja. Aquele monte de criança que estava pegando fogo já de vontade de ver o morcego, chegar perto e tal. Mas eles foram lá fora, ao final da missa, ver, os pais foram. Foi muito bom, foi um marco, porque o padre, falando de morcego, o padre, antes de me chamar, ele falou sobre morcego, ele destacou o que era morcego na natureza, né, a importância que eles tinham, porque eu já tinha conversado com ele. Então, antes dele chamar o cientista, ele falou, vocês pararam para pensar que dentro da igreja, a fala dele tem um peso muito forte. Para os fiéis, a fala dele tem um peso. Ali, ó, foi muito mais importante o que ele falou antes do que eu. E ele falou. Ele falou com outras palavras o que eu queria dizer lá. Então foi algo muito importante, porque ele tirou toda aquela casca negativa que os morcegos são cercados, embrulhados, e mostrou com as palavras dele o que os morcegos eram de verdade, parte da natureza, criaturas de Deus, importantes para a vida, né? Propagadores de vida. Então foi um momento muito importante, assim, marcante. Essa imagem já rodou, assim, inclusive em outros países, porque foi algo bem importante mesmo. A gente também tem parceria com a prefeitura, então é legal porque a gente tem um acesso e consegue que eles forneçam para a gente outdoor, então isso já aconteceu pela segunda vez, ó, a gente conseguiu fazer outdoor já por 2 anos, falando que o morcego não é vilão. E se vocês perceberem bem, ó, nesse outdoor, a ideia dessa imagem é isso. Ó, tá tudo escuro, né? Tá tudo escuro, morcego noturno. Mas olha, onde o morcego passa para fazer, ele faz a dispersão, ó, o ambiente fica colorido. É isso. Eles são semeadores da noite. Eles consertam o que a gente destrói, né? De fato é isso. E a mensagem foi muito clara, curta e boa. Morcego promove vida, né? E ali um pouquinho do que ele faz.
Então, isso foi muito legal, porque ficou em pontos estratégicos da cidade, assim, foi muito bom. Nós temos também o projeto Morcegação, que é levar para a criançada, de forma contextualizada, a importância dos morcegos, de forma lúdica e tal, é muito legal. Então, é brincadeira com o tema morcego, tá? Ó, nós fizemos isso, foi no dia do Batman ali, foi muito bom. Então, a gente teve momentos muito ricos para conversar com a criançada. A gente também faz o Morcegação, nós já fizemos o projeto Morcegação com agricultores em feiras livres, tá? Então, feira mesmo. Nós íamos lá, montamos uma barraquinha e falamos a importância dos morcegos para a agricultura, para o feirante. Por que o morcego é importante para o feirante? Por quê? Pois é, nós levamos para eles, foi muito legal. Fizemos também um evento, ô Fernando, se por acaso eu já estiver estourando meu tempo, você fala que eu acelero, por favor, tá? A Semana do Morcego, que foi num shopping aqui de Maringá, um shopping mais elitizado, a gente conseguiu um espaço lá que eles cobram um valor considerável, mas eles entenderam o projeto, o porquê do projeto, a importância do projeto, e cederam um espaço considerável para a gente fazer nossa exposição, olha só. E a nossa intenção com esse evento, que durou uma semana quase, foi fazer uma exposição que não tivesse cara de exposição de feira de ciências, não tivesse cara de exposição de colégio, era uma coisa assim, que a pessoa veria de longe e pensaria, que é isso? Que bonito, é uma galeria de arte, vou entrar e vou dar uma olhada. Então, vocês estão vendo, ó, eu consegui aquelas fotos com o Merlin Tuttle, que eu falei para vocês no começo, ele me cedeu as imagens em alta definição, ele faz a venda desses arquivos, né, mas ele doou para a gente, e aí nós fizemos quadros, como vocês estão vendo lá, botamos em cavalete, fizemos toda uma estrutura, flor, poltrona, decoração mesmo, e um palquinho que a gente tinha algumas falas curtas, coisa curta, assim, só para quem está passando, não gastar muito tempo da pessoa, para ela falar, pena que eu tenho que ir embora. Não, é um recado e pronto. E foi muito bom, né, foi muito bom porque a gente conseguiu atingir bastante gente, aí nós levamos, misturado com a apresentação cultural, então daí levamos as bailarinas para fazer uma apresentação, um tema, então foi algo assim muito bonito. E aí, de tempos em tempos, a gente levava um morcego que acabava coincidindo da gente receber chamado de morcego em forro e tal, a gente mostrava o morcego com todos os devidos cuidados que se deve ter ao manipular o animal silvestre. Também desenvolvemos oficina Morcego Saúde e Conservação Ambiental lá no Nordeste, foi onde eu fiz meu pós-doc e direcionei todo o meu trabalho aos agentes de endemia de endemias do estado. Foram mais de 1.000 pessoas atendidas assim nas oficinas e tal. Foi um trabalho bem enriquecedor. Ó, cada foto que vocês estão vendo aí foi em uma regional de saúde. Lá são 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está faltando uma das fotos aqui, porque foram 7 regionais. E em cada ponto de Sergipe eu rodei. Fui desde o mar até o sertão, mas foram momentos assim mágicos, porque foi muita troca, foi muito bom mesmo. Fizemos a Semana do Morcego também lá no Sergipe, foi bem legal. Fizemos exposição na universidade, foi algo bem enriquecedor. E aí agora nós temos um projeto que ele ainda é informal, que é o Morcegos pela UEM. Eu quando bolei esse nome, eu pensei pela UEM, porque eles estão voando pela UEM, e pela UEM porque eles têm um papel bem importante lá dentro, né? Eles são importantes pelos motivos que eu já falei para vocês lá no começo. Então, eles atuam de forma importante pela UEM também. E assim, porque a gente tem caso, esse é um exemplo de um dos blocos da universidade, são blocos que têm um corredor aberto, então os animais têm acesso, acabam entrando, e eventualmente tem grupos que se formam no corredor, embaixo de lâmpada, em porta de banheiro, em ar-condicionado, e daí antes eles ligavam desesperados, professor, tem que tirar, vem tirar. Falei, bom, vocês vão fechar esse corredor? Vocês vão tampar essas janelas aí permanentemente? Se vocês fecharem, eu tiro. Caso contrário, eu proponho um trabalho de educação ambiental. E aí a gente trabalha com essa negociação, não tem jeito, né? E daí eu levo palestra, mini palestras, claro, e a gente conversa com as pessoas. Então aí, olha, só para vocês terem uma ideia, isso aqui foi no bloco de letras, que a professora estava desesperada que eles iam ter um evento internacional.
E aí ia ter mais de 1.000 pessoas circulando pelo bloco e tinha lá um grupo de morcegos frugívoros, platirrinos lineados, morando ali, né, por um tempo. Henrique, tira. Eu falei, peraí, vamos conversar. E aí deu certo. Elas, ó, não tá aparecendo a minha voz aí de novo, né? Mas eu tô mostrando como é que ficou a exposição perto dos morcegos. Levei um banner dos morcegos que ocorrem no parque aqui da cidade, com destaque a qual é o morcego que estava lá. Esse é o corredor do bloco, ó, tá vendo? E aí tá cortando um pouquinho do que eu escrevi ali, mas aí eu destaquei um pouco sobre a importância desses animais. Quem são eles? Olha, eles estão ali, ó, ali em cima da escada, um lugar de passagem. E eles ficavam ali, não incomodavam ninguém. No final do dia eles saíam, só isso. Bastava que a zeladora limpasse os excrementos que se acumulavam pouquíssimo lá, que eram 2, 3 bichos, e aí a gente deixou uma explicação, uma orientação, aí as pessoas fotografavam, olhavam e respeitavam, né? Nos 2 primeiros dias eu acho que as pessoas sentiram um pouco de estranheza, medo, mas, por exemplo, o pessoal que veio para o Congresso Internacional amou a iniciativa, amou, falou assim, gente, olha o pensamento de vocês podiam ter tirado e vocês decidiram transformar isso em educação, em transformação e tal. Pois é isso que a gente precisa fazer mesmo. Eu tenho um aluno de mestrado, ele terminou o mestrado e ele estudou representações sociais de estudantes sobre morcegos para construir um jogo, né, a Trilha dos Morcegos. Esse é o produto, ele gerou um jogo bem legal que quem participa, principalmente alunos de educação básica, a partir de 6º, 7º ano até final do médio, é um jogo que atende todo esse pessoal, com perguntas. Então, pergunta e resposta, e ao fazer a pergunta, na hora de revelar a resposta, o participante recebe a informação, né? E o legal é que vocês estão vendo ali embaixo, ó, que tem os pinos, né? Vocês estão vendo, tem 5 morceguinhos, iguais àqueles lá do MUD, do museu que eu mostrei para vocês. Então, quando você escolhe o peão que você vai ser, você já vai saber que morcego que você escolheu. Ah, eu quero ser o que come peixe. E aí, o participante vai ter a oportunidade de ler a ficha do bicho, saber um pouquinho quem é ele nesse jogo. Então, é algo bem interessante, os alunos se motivaram muito. Esse jogo está disponível para qualquer pessoa que quiser baixar para usar nas aulas. Ele tem a versão em PDF. Então, olha só, tem a explicação dos morcegos, as instruções do jogo e tal, e aí a gente fez uma versão que não é essa de biscuit, tá? Não é essa de biscuit com a torre, porque daí joga o dado aqui, o dado vem por dentro e cai, etc. A gente fez uma versão simples, com dado de papel, tabuleiro de papel, peões de papel, só. E aí, o professor, se quiser, imprime esse jogo e leva para os alunos para complementar o tema que ele está trabalhando em sala, seja a parte de ecologia, de zoologia, etc. E aí vem um evento que a gente, que se tornou nosso morcego dos olhos, né, que é a Noite dos Morcegos, né? Nós estabelecemos uma parceria com a prefeitura, uma trilha no Parque do Ingá, que é um parque aqui da cidade, e levamos as pessoas à noite nessa trilha para ver e conhecer um pouco sobre os morcegos. É algo bem divertido, porque nós começamos abrindo grupos de 30, hoje a gente abre grupos de 50. Então, cada noite do morcego tem cerca de 500 pessoas divididas em grupos de 50. Né? E aí eles passam por uma trilha que dura 1 hora, e aí eles têm a oportunidade de ver os morcegos e outras atrações. Aqui o primeiro cartaz, o segundo, o terceiro, o quarto. Vocês estão vendo que tá mudando a cara do cartaz? Ó, para um cartaz com morcego, cartaz com morcego, cartaz com morcego, cartaz com herói, cartaz com herói, cartaz com vilão, né? E aí vocês vão ver já. E aí é legal, porque a gente leva essas atrações além dos morcegos para falar de morcego, que torna o evento mais interessante ainda. Então, olha, a gente tem a fala no meio da mata, a criançada, que não é maioria, tá? Vocês podem pensar assim, a maioria é criança. Não, a gente já fez uma estimativa de ser mais de 60% adulto, que quer ter essa experiência de ver morcego, andar na mata à noite, coisa que nunca fez, né? E as pessoas sempre me perguntam, professor, mas vai dar medo? Vai ter susto? Não, não. Eu falei, não, gente, é um trabalho de educação ambiental. Se eu for fazer esse trabalho para pular na frente do grupo e dar um susto, pronto, acabou. Ainda mais com o tema morcego. Aí matou a ideia, né? Então, não, é algo para encher os olhos e falar, gente,
Que coisa linda. É isso, essa é a intenção. Então, ó, diferentes grupos de escoteiro, de universidade, família, e aí o trabalho já começa com o primeiro ponto de parada, nessa versão aí dos heróis, que estavam Homem-Aranha e Mulher Maravilha. A gente mistura tudo, tá? A gente mistura os Vingadores com a Liga da Justiça, a gente mistura tudo, né? Um dia vai ter até Pequena Sereia aí no meio desses heróis. E aí, os heróis fazem um alongamento para destacar para o pessoal a importância de fazer atividade física, a importância de ter boas práticas, alimentação saudável, coisas que proporcionem bem-estar. Então, eles falam um pouco isso, e deve ser muito legal, sendo criança, ouvir o Homem-Aranha te contar isso, ouvir a Mulher Maravilha te dar dicas do que fazer. Então, a criançada ama, tá nítido, né? O envolvimento, inclusive, dos adultos. Aí a gente vai seguindo para os pontos de parada e tal, e daí a gente começa a mostrar os morcegos, né? A gente mantém certa distância de todo mundo, é óbvio, a gente bota um cordão de isolamento, ou os monitores ficam sempre cuidando, porque a criançada quer chegar perto, né? Quer chegar perto, quer ver de perto, a gente mantém certa distância, e é muito legal, né? São mais de 50 monitores que eu coloco para ajudar na Noite dos Morcegos. E não precisa ser aluno de biologia, é aluno de tudo que é curso, porque nós estamos falando de um assunto de divulgação científica. Eu quero que todo mundo possa participar. Então eu boto aluno de enfermagem, de informática, de engenharia, de física. Quem quer participar, vem. E aí, olha, a criançada ouve sobre morcegos de personagens ilustríssimos que fazem parte do dia a dia delas na TV, nos filmes, o que torna tudo muito mais legal, né? Aí fazem foto e tal. Então, olha, só para vocês terem uma ideia, essa foi uma das nossas últimas edições, que só tinha herói, né? A gente começou fazendo a Noite do Morcego com o Batman, tava o Batman ali, tava outro Batman ali, aí de repente tava o Batman, a Mulher Maravilha, daí a gente botou a Mulher Maravilha, o Batman, o Homem-Aranha, daí foi crescendo, a liga foi crescendo, foi ficando cada vez mais legal, agora a gente já misturou tudo, tá tudo aí. E aí, a criançada se identifica, porque esses heróis aí, eu sempre peço, são todos meus orientandos, né, eu sempre peço para os meus alunos, se caracterizarem por dentro e por fora do personagem. Então, a Mulher Gato, ela tem o jeito dela, né? A Arlequina, ela dá patada mesmo, ela é louca, né? E é por aí. Então é assim que elas debatem enquanto elas estão falando de morcego. E o que é legal, elas falam, nós estamos aqui, até a Mulher Gato aqui, ó, teve um vilão aqui, a Arlequina no meio dos heróis, né? Então, elas do jeito delas, elas falam dos morcegos, e daí os heróis falando que vieram, se mobilizaram para falar de um herói de verdade, que é o morcego, e chegamos ao ponto até dos vilões se mobilizarem para vir falar de morcego, que isso sim é que é herói de verdade, não são aqueles que vocês viram lá para cima, não, então é algo bem divertido. E aí a última eu tenho que dizer para vocês, foi minha favorita. Foi no ano passado. A gente usou como tema vilões, tá? A gente levou todos esses vilões aí da historinha do Batman, né? A Mulher Leopardo, que vocês vão ver no próximo filme, o Pinguim, a Mulher Gato, a Era Venenosa, a Arlequina, o Coringa, o Charada, que está na versão feminina, Duas Caras, que está na versão feminina, a Auxiliar do Coringa e o Máscara Negra. Então, quem assiste aí os filmes relacionados ao Batman, deve conhecer eu, quem está acostumado com quadrinho e tal. Foi muito legal, porque a gente aproveitou a Noite do Morcego para falar dos vilões, e o morcego não é tratado como um vilão, mas ele é vilão? Será que ele é vilão de verdade? E será que esses vilões que estão aqui hoje, nessa Noite dos Morcegos, eles eram vilões? O que será que tornou essas pessoas vilões? Nós sabemos, nós vimos no filme do Coringa. O Coringa não era vilão, pelo contrário, ele queria fazer as pessoas felizes. Mas tomou tanta pancada que a coisa acabou saindo do controle, né? O Pinguim, ele era uma criança que sofria bullying, porque era toda defeituosa, né? Ele sofreu, né? E assim vai, você pega a história da Era Venenosa, que era uma pesquisadora da área de botânica, você pega o Charada, que trabalhava também com ciência, e assim por diante. Então, a sociedade constrói vilões, a desigualdade constrói vilões, o bullying constrói vilões, o sofrimento cria vilões, né? Então, de uma forma lúdica, claro, não é para ser uma Noite do Morcego que você sai triste, mas é uma reflexão, né, que a gente deve fazer sobre como é que está o nosso papel
na sociedade, né? Talvez a gente crie vilões, né, que poderiam ser heróis, como é o caso do morcego, que é visto como vilão e herói. Então, assim, essa foi a noite do morcego mais encantadora para mim, eu me senti assim muito feliz. E coincidiu, porque daí o projeto Noite dos Morcegos foi levado à Câmara dos Vereadores da cidade e tal, e foi transformado em um evento no calendário municipal da cidade. Para fazer isso, eles têm que criar uma lei municipal para poder incluir no calendário municipal e tal. Então, hoje, a Noite dos Morcegos é um evento que faz parte do calendário municipal da cidade, o que é muito bom, né? Muito bom. Olha só, cada participante que vai para a Noite do Morcego tem que levar 1 litro de leite. E aí a gente já começa assim, caro participante mamífero, não esqueça de levar 1 litro de leite como entrada para a Noite dos Morcegos. E a gente doa para entidades assistenciais. O slogan, morcego ajudando pessoas a ajudar pessoas. Então, o morcego dá um incentivo para você ajudar o próximo. Né, aqui um pouquinho dos cartazes e tal. A gente também já fez campanha do agasalho, falando um pouquinho de morcego e tal. Sempre a gente faz uma contextualizaçãozinha ali sobre o morcego, para no final ajude. Bom, antes de encerrar, só queria falar para vocês que eu sou coordenador do Comitê de Educação da Sociedade Brasileira para Estudo de Morcegos, e a gente tem feito alguns trabalhos para tentar levar informações sobre esses animais para as pessoas, né, para o público leigo, que tem sido muito bom. Hoje somos no grupo eu, a Adriana e a Thaís, pessoas que sejam da SBEC, que estejam interessadas em colaborar, por favor, serão muitíssimo bem-vindos. A gente quer expandir cada vez mais as nossas ações, né, tornar os trabalhos de educação ambiental, divulgação científica, educação científica, algo frequente na vida das pessoas. Então, a partir do momento que começou a pandemia, nós iniciamos o projeto Morcegos em Casa, um projeto de lives que envolveu pesquisadores de diferentes partes do país e até mesmo pessoas de outros países, pesquisadores de outros países, para falar diferentes temas. Olha, eu não espero que vocês leiam, né, porque ficou pequenininho, mas foi só um esquema que a gente apresentou numa conferência mundial no Twitter que aconteceu sobre morcegos há uns meses atrás, e esse foi um dos slides que foram postados lá. Só para destacar, nós tivemos 15 lives, pessoal, 15 lives em que os pesquisadores, pessoas de renome, traduziram a linguagem daquilo que eles conhecem e fazem sobre morcegos, para que qualquer pessoa pudesse entender. É um desafio, né? É um desafio você transformar a linguagem científica numa linguagem mais popular, mas funcionou muito bem, eles se dedicaram e a gente conseguiu atingir muitas pessoas. Era um momento que eu sempre dizia, quando a gente estava prestes a iniciar a live, falar assim, lembra que é como se estivesse numa mesa com a família, que está lá, vó, tio, primo, irmão, barará, pronto, vamos falar de morcego? Não dá para você falar com a linguagem científica, tem que ser com uma linguagem simples. Você vai falar serrapilheira, explica o que é serrapilheira. Você vai falar filostomídeo, fala o que é, né? Precisa ficar claro. E funcionou muito bem, assim, é um aprendizado que tem valido muito a pena. Agora nós estamos no mês dos morcegos, né, outubro, está acontecendo essa sequência de novas lives comemorativas ao mês dos morcegos. Tivemos já 3 que aconteceram para falar sobre os tipos de morcegos, as espécies de morcegos, outros sobre divulgação científica. Ontem foi sobre raposa voadora, e semana que vem vai ser sobre os nomes diferentes de morcego, falar um pouco da nomenclatura científica, mas de um jeito simples, claro. Então acompanhem no site da SBEC, que tem lá todas as lives para quem perdeu, tá bom? Bem, para fechar, o nosso objetivo, gente, é o que vocês já perceberam. Nós queremos tornar os morcegos bem vistos pelas pessoas, né? A gente quer tornar os morcegos populares, mas de um jeito bom. Populares eles já são, mas a gente quer torná-los populares de um jeito bom, e não de um jeito ruim, como a maioria das pessoas ainda os enxerga. Então, convido vocês a seguirem nossa página no Facebook, a página do Gêmea, né? No Instagram também. A gente eventualmente posta algumas coisas, a gente fala de evento e etc. Então, fica o convite. Bom, vocês perceberam aqui que o que hoje eu falei foi basicamente aspectos de educação, conservação, em prol da ciência, né? É isso. Mas como é que a gente fala, né, busca ciência num país em que o negacionismo
está desse jeito, né? Um país em que a ciência vem sendo descredibilizada, o achismo vem ganhando força e a ciência vem sendo tratada, os pesquisadores olhados como algo negativo. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para falar de conservação num país que está incendiando? E eu estou falando para vocês incendiando, não é só com fogo literal. Estou falando em vários outros sentidos e vocês têm a liberdade de encontrar esses outros sentidos que eu estou falando, que vão além desse fogo que está carbonizando o Brasil. Está carbonizando, houve um incentivo, né? Houve uma validação de que é preciso progresso. A gente tem que progredir. Agora a gente vai, agora vai. Pois é, mas a gente sabe que isso não está melhorando a vida do brasileiro, mas está acabando com a nossa biodiversidade. E aí eu tenho que dizer para vocês que é nosso papel de professor, de educador, de pesquisador da vida, propagar a vida. Buscar mecanismos para conter isso aqui, para conter toda essa dilaceração que vem acontecendo, todo esse extermínio que está acontecendo. Gente, nós estamos falando de biomas como Amazônia, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga, etc., lotado de espécies endêmicas, espécies que só tem lá. Elas estão desaparecendo sem nunca serem nem conhecidas. Vocês têm noção da gravidade da situação? Eu acho que não sou só eu que perco sono, acredito que muitos de vocês também, porque a situação é muito grave. 30% do Pantanal queimou. 30%. Então a gente precisa ser propagador de verdade, ser propagador de ciência e ser promotor de educação e de divulgação científica. Espero que vocês sejam multiplicadores, espero de coração que vocês sejam multiplicadores, beleza? Muito obrigado pela atenção, passei 15 minutos do tempo. Se vocês quiserem conversar comigo, conhecer um pouco o nosso trabalho, vir aqui participar da Noite dos Morcegos, auxiliar e etc. Meu e-mail está aqui embaixo, um pouco dos lugares aqui que eu tô ligado, tá bom? Estou sempre à disposição, né? Vocês sabem, a Fernanda sabe também. Obrigado pela atenção de vocês. Valeu.